A gente vai agora começar então os painéis. Eu vou chamar a Mari Castro, que é editora-chefe da Fast Company Brasil. A Mari tem feito um ótimo trabalho aqui e ela vai moderar os dois painéis para que a gente possa então ouvir das pessoas e construir cada vez mais essa cultura que a gente acredita. Obrigada, Mari. Obrigada, Renata. Obrigada pela palestra, muito boa, como sempre. Gente, obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. É um prazer enorme estar com vocês hoje. Eu sou uma mulher branca de cabelos realmente longos. Estou toda vestida de preto. E queria dizer, Samuel, que eu acho que você vai sair daqui mais animado depois das duas conversas que a gente tem agora. São dois debates, um na sequência do outro. E, Ana, a gente vai falar de inteligência artificial, de inteligência institucional também. Então, espero que vocês saiam assim com o coração aquecido. Gente, posso? Eu queria começar falando sobre um tema bem importante que a Renata falou sobre as pequenas iniciativas do dia a dia que têm capacidade de gerar grande impacto, e ela falou também sobre o papel fundamental das lideranças. Essa mesa que a gente vai começar agora é sobre isso. A gente fala do poder das pequenas conquistas e como a transformação cultural das organizações acontece no dia a dia. E, claro, vocês sabem que a cultura não se transforma quando a empresa decide mudar os valores, por exemplo, por meio de um PPT, com uma comunicação, divulgando isso. A cultura de uma organização muda quando alguém tem uma ideia, o outro apoia, o líder valida e ela acontece um movimento no dia a dia, na prática. A transformação cultural das organizações muitas vezes é vista como algo grandioso e abstrato, mas na prática ela se constrói nesse cotidiano, em conversas, em atitudes, em decisões práticas. E essa mesa é para falar sobre isso. E eu tenho aqui comigo pessoas familiarizadas com esse assunto que eu tenho a honra de chamar. Por favor, Iris Barreira. Gente, a Iris liderou a cultura em gigantes como McDonald's. Bem-vinda. E Apple, por favor. Pode sentar aqui, tá faltando uma cadeirinha, gente. Grande Luciano Santos, mentor, autor, com foco em liderança humanizada, um defensor de liderança humanizada. Luciano, por favor. Pode se sentar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada. E agora o Frederico Lacerda, CEO da Pin People, uma empresa que mede e impulsiona a experiência de pessoas nas organizações. Fred, muito obrigada por estar aqui com a gente. Por favor. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Todo mundo está ouvindo bem aqui? Gente, vira e mexe, eu modero um mês aqui, mas é curioso, né? A gente se vê todo mundo assim de fone. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria começar com uma pergunta aqui para vocês três. Cultura é construção. Tem a ver com hábitos, práticas, rituais. Mas não é simples de ser modificado intencionalmente. Quais são os sinais de que uma transformação cultural está realmente acontecendo e não ficou só no discurso intencional? E aí eu queria que, naturalmente, vocês falassem a partir da perspectiva aí de cada um. Vamos lá. Quem quer começar, Iris? Eu posso começar. Primeiro, um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Eu sou uma mulher negra, de 1,68 m, cabelos pretos, caracolados, e estou vestindo uma roupa de tigresa hoje. Sucesso. É interessante que você trouxe uma boa questão aqui, né? Faz parte do dia a dia, faz parte do hábito, faz parte do praticar. E a gente percebe que, naturalmente, alguma cultura se está estabelecendo quando você percebe que os comportamentos daquelas pessoas, principalmente da liderança, é condizente com os valores, mesmo quando a gente não está observando, né? Não é uma coisa obrigatória, é uma coisa natural. Quando você percebe que isso está dentro dessa organização de maneira do dia a dia, no comportamento dos líderes e das pessoas, de uma maneira que seja natural, eu acho que você percebe que a cultura está mudando. Bem simples assim. Obrigada. Vamos lá. Posso, Fred? Primeiro, gente, boa tarde.
um prazer estar aqui. Eu sou Luciano Santos, eu sou um homem de 1,84, com ausência de cabelos, uma barba bem curtinha, estou com uma jaqueta preta e uma calça clara. Maria, eu falo que a gente precisa ver as coisas acontecendo, eu concordo com vocês. A gente precisa ver as coisas acontecendo, né? Outro dia, né, eu falei com a empresa e o CEO estava bravo porque pagaram lá para ter uma cultura nova e ninguém lembrava da missão da empresa, ele estava bravo por causa disso. Alguém que lembra da missão da empresa? Quem quer passar vergonha? Alguém que... ali eu senti firmeza, hein? Quase ninguém lembra disso, né? E às vezes as pessoas confundem a missão da empresa, né, com a cultura. Né? E eu falo quando a cultura é muito forte, com o PPT. Quando a cultura é muito forte, isso aterrissa, isso fica com a gente. Né? Além do autor e de ser um pensador aí sobre o que está acontecendo no mundo corporativo, eu trabalhei em 2 grandes empresas. Eu trabalhei no Google e trabalhei na Meta. Eu até hoje lembro da missão do Google. De tanto que era comunicado, que era falado, que vivia na alta liderança. Era organizar a informação do mundo e torná-la útil e acessível para todos, ou algo parecido. Olha só, 12 anos fora da empresa e eu ainda lembro. Eu falo que se a gente vê as coisas aterrissarem e se a gente criar uma cultura adequada, o impacto é absolutamente gigantesco. Eu vou trazer um exemplo. Eu lembro, eu entrei no Google bem no começo e teve um esforço muito grande dos fundadores de dar mais autonomia e liberdade para as pessoas, porque eles acreditavam que isso gerava inovação, gerava criatividade. Aí eles tiveram a ideia de importar lá uma boa prática, que se não me engano veio da Dell ou da Adobe, bem antiga, que é o projeto de 20%. Então eles deram lá, principalmente tecnologia, todo mundo pode pegar 20% do seu tempo e fazer o que quiser. E tornaram isso parte da cultura da empresa. E, gente, isso teve tanto impacto que todos vocês sentiram. Todos vocês sentem. Vocês provavelmente usam produtos que vieram dessa iniciativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Gmail. Gmail veio de um projeto de um engenheiro que tinha uns 20%, não era a área dele, não era o projeto dele, e ele criou o Gmail com esse tempo, com essa liberdade, com essa autonomia. Google Maps e o falecido Orkut também, não sobreviveu muito, mas foi muito divertido pelo tempo que a gente utilizou. Então a cultura para mim é isso, é quando a gente consegue ver, existe um alinhamento sobre o que a gente quer fazer, a nossa tentativa de tornar algo mais comum com o que está acontecendo no dia a dia, com o que está aterrissando ali no chão do escritório. Legal, então vamos lá. Eu sou o Fred Lacerda, obrigado também pelo convite, boa tarde a todos. Minha autodescrição não é muito diferente da do Luciano, né? Acho que só a roupa muda, mas os mesmos 1,84 e a mesma ausência de cabelos, a mesma barba curtinha, né? E estou vestindo uma camisa azul quadriculada, uma calça jeans. E acho que para complementar, né? Porque acho que a minha resposta está bem alinhada da Iris e da do Luciano. E eu gosto de trazer uma perspectiva, acho que com base até na minha vivência, né, como CEO e, enfim, construindo cultura e tentando mudar a cultura várias vezes ao longo da história da Pin People e vendo isso em muitas organizações. Eu acho que a forma que eu posso complementar a resposta da Iris do Luciano é falar que cultura está muito ligada ao que a gente efetivamente começa a ver acontecer sem necessidade de esforço e de reforço, né? Então, obviamente, a transformação cultural ela depende da comunicação, ela depende do reforço, mas eu acho que a gente começa a ver que a cultura está de fato se estabelecendo quando as coisas começam a acontecer de forma consistente e de forma natural. E acho que, talvez para a gente só ilustrar, né, a gente está falando agora, né, da IA, então isso foi uma das perguntas feitas agora, a gente vai ter um painel sobre isso, e acho que deve estar todo mundo aqui tentando estabelecer uma cultura de IA dentro da organização. Né? Eu, que tenho uma empresa de tecnologia, estou tentando estabelecer uma cultura de IA na Pin People. Óbvio, a gente está nessa fase de falar sobre IA. Né? Eu frequentemente, eu abro todas as reuniões da Pin People, todas, com um momento de reconhecimento de casos de uso de IA. Todas, 100%. Todas as entregas que fazem, eu pergunto, você usou IA? E eu tenho tentado o máximo possível usar e mostrar que eu estou usando. E a gente não tem uma cultura de IA, por eu estar fazendo isso. Né? Eu acho que a nossa cultura ela vai estar efetivamente estabelecida quando as pessoas estiverem usando sem essa necessidade de reforço e de comunicação constante, quando não for necessário que um líder encoraje e reconheça e recompense esse comportamento, quando ele estiver acontecendo de forma consistente e espontânea. Para mim, essa é a melhor definição e a melhor prova de que a gente tem uma cultura de fato estabelecida.
Legal, Fred, então eu vou aproveitar e vou continuar aqui com você, falando um pouquinho da Pin People, que mede a experiência dos colaboradores com dados em tempo real. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o impacto de pequenas iniciativas. Eu vou dar aqui um exemplo, um feedback bem feito, bem dado. Como que a gente consegue medir isso falando em pequenas ações que geram impacto, né? Estou falando no engajamento mesmo, na sensação de pertencimento. Legal. Eu gosto de pensar que essas microações, né, essas microinterações, elas acabam se empilhando, né, ao longo do dia a dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, e elas vão construindo macro percepções sobre como é trabalhar numa empresa em um lugar, né? Então, e é engraçado porque a Pin People, antes de trabalhar com pesquisa, né, a primeira versão da Pin People era uma plataforma de fit cultural. E a primeira etapa da nossa solução era ver a cultura vivenciada versus a cultura que estava na parede, né? E hoje, com pesquisas, a gente vê isso de forma muito explícita, né? A gente vê isso de forma muito explícita. Essa distância que muitas vezes existe entre o que está na parede, o que é vendido eventualmente no processo seletivo, como a cultura de uma organização, e o que é praticado efetivamente no dia a dia. Então, assim, a forma de medir essa história, como eu falei, você eventualmente vai fazer a sua pesquisa de clima anual, tá? Não vou entrar aqui no mérito de qual é a frequência ideal de pesquisa, porque isso não existe a frequência ideal, existe o que a gente de fato consegue processar como organização. Mas mesmo numa pesquisa de clima anual, a gente está coletando uma macro percepção de micro interações e ações que estão acontecendo no dia a dia. E experiência tem a ver com isso, né? Experiência tem a ver com essa soma, né, de coisas que estão acontecendo todos os dias. Então, para mim, né, a resposta acho que mais rápida a gente tem que medir o máximo possível os momentos da jornada, porque nesses momentos a gente vai de alguma forma conseguir traduzir o que as pessoas estão vivendo em cultura. E aí, para fechar a minha resposta, eu vou dar um exemplo de uma pesquisa de onboarding, em que a gente pode eventualmente medir cultura, perguntando o que mais marcou a sua chegada aqui, né? Você pode perguntar isso depois de um mês ou depois de 3 meses de trabalho. O que mais chamou a tua atenção? Você só pode escolher 3 opções nessa lista aqui de 15 itens e traços de marca de EVP ali, de cultura. Você pode perguntar isso na saída, do que você vai mais sentir falta. O que realmente te marcou aqui e você está triste porque você vai perder. Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de mensuração muito atrelada a um momento específico da jornada e com perguntas que de alguma forma vão se conectar com o tema de cultura, acho que são a forma mais poderosa de medir essas coisas no dia a dia. Interessante. Obrigada. Luciano, você costuma dizer que a cultura de uma organização se faz pelo líder, pelo exemplo. Queria que você contasse um pouquinho o que você tem visto a partir disso. A Renata falou também, né, sobre a importância do papel do líder. A gente sabe que isso é fundamental, mas queria que você trouxesse um pouco para casos práticos a partir do que você tem acompanhado. A Renata acho que está por aqui ainda, né? Tá. Assim como ela, gente, eu sou acusado de pegar muito no pé dos líderes. Quem é que lidera pessoas? Tem pessoas de baixo. Eu sou muito acusado de pegar no pé dos líderes, mas eu não pego no pé dos líderes. Eu tento trazer à luz a necessidade do entendimento que liderança não é um destino, é uma jornada e a gente não pode parar de continuar a ir atrás de conhecimento, principalmente com esse mundo que está mudando hoje. E eu vou trazer, Mari, um outro exemplo, né? Outro dia eu fui dar um treinamento numa empresa sobre feedback, cultura de feedback e ferramenta de feedback. É tão importante, né? Aí o diretor de RH chegou para mim, nessa sessão da risada, o diretor de RH chegou para mim e falou assim, é o seguinte, isso precisa dar certo, cara, porque o 8º treinamento de feedback que a gente está dando aqui precisa dar certo. Precisa dar certo. E aí, isso, a gente tem que olhar muito para a cultura. E aí eu falo que o que adianta eu ir lá e falar, ó, tem uma ferramenta aqui, sigam esses 5 passos da ferramenta, tem que fazer isso, olha, tem que ter no lugar certo, precisa ter conteúdo, você não pode terceirizar, todas aquelas coisas que a gente sabe que são importantes, se não existe engajamento da liderança. E quando eu falei com alguns gestores, um deles falou, poxa, Luciano, mas nem nosso diretor faz a nossa avaliação, ele não dá feedback, eu não recebo feedback há 8 meses. Né? Eu tenho um sócio, né, ele fala muito sobre walk the talk. Né? Os líderes precisam
mostrar que eles fazem o que eles estão pedindo. Eu não posso ser um líder, né? Tem várias dimensões que a gente poderia olhar isso, mas eu não posso ser um líder que vai virar e agora aqui a empresa está trazendo um treinamento, então a gente precisa ter uma cultura de feedback. Aquele líder, ele não dá feedback, ou ele não aceita feedback, ou ele tem algum tipo de comportamento infantil com relação a feedback. Não vai funcionar. Não funciona. Os líderes, eles precisam olhar para essas habilidades com um pouquinho mais de carinho, porque nenhuma cultura vai funcionar sem comunicação, sem saber dar feedback, sem se conectar com o outro. Não vai conseguir. Ele precisa olhar para dentro dele e falar, peraí, será que eu realmente estou bem treinado em alguma dessas habilidades? A gente usou o feedback como exemplo. Uma outra, por exemplo, escuta. Escuta é super importante para um líder. Não existe criação de cultura sem escuta. Quem é que sabe escutar? Quem é que considera que escuta bem? Levanta a mão. Quem é que sabe quantos níveis de escuta existem? Ninguém levantou a mão? Leu a teoria U, né? Leu, né? Você também, né? Leu a teoria U. Então, assim, eu faço muito esse desafio para os líderes. Poxa, peraí. Será que você realmente sabe escutar? Será que você realmente para e olha para essa habilidade que é super importante? Uma delas, que é super importante, fala, peraí, onde eu estou nessa habilidade? Eu realmente escuto? Será que eu escuto com o celular na mão? Será que eu escuto fazendo o tal do multitasking que a Renata falou aqui? Não, estou te escutando. Outro dia estou com um gerente, fiz uma reunião, não estou escutando, pode falar, Luciano. Está escutando. Aquilo simplesmente não funciona. Então é muito importante para a liderança entender quais são as habilidades que eu preciso para criar essa transformação cultural e onde eu estou nelas. Mas aqui, um adendo, tá? Aqui é o carinho que eu vou deixar com todos os líderes que estão aqui. Eu falo que os líderes, 90%, né, com algumas exceções, eles ficam numa situação desgramada. E qual é essa situação? É um ensanduichamento. Então ele tem ali, eu tenho aqui o meu CEO pedindo para eu bater meta, para eu entregar mais, e eu tenho as expectativas do meu time, querendo ser promovido, querendo um projeto novo, e eu estou ali no meio e não estão me pedindo para criar cultura, estão me pedindo para incentivar a cultura. E onde eu fico como líder? Então é difícil, é complicado, é uma situação muito delicada, total empatia com todos os líderes, mas ainda assim, aceitando esse privilégio da liderança, precisa olhar para dentro de si e falar onde eu estou. Muito bom, obrigada. Iris, e agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre, a partir da tua experiência em empresas muito grandes, sendo à frente da cultura organizacional, o que impede boas práticas, mas pequenas conquistas, como a gente citou aqui, de virarem de fato a cultura de uma organização? E como que a gente faz para evitar? Eu vou pegar o gancho também do Luciano, porque ele falou uma coisa interessante, né, de que o líder tem que ser essa pessoa responsável em fazer isso, né? E quando você dá treinamento e isso não acontece, eu acho que tem que voltar para o líder e entender. Ele acredita, a Renata usou muito essa questão, né? Ele acredita, ele pratica, porque se ele não acredita, ele não pratica, gente, vai contra, né? É quase que eu estou fazendo uma coisa por obrigação e não efetivamente porque eu acredito, eu pratico e eu influencio as pessoas. Então, eu diria para você que com relação a quando as coisas não acontecem, além de ser a liderança, e coitada da liderança, como você falou, realmente tem que ter esse carinho também, entender por que a liderança não está fazendo, porque às vezes a gente, como liderado, tem que perguntar para o líder, né? Poxa vida, o líder não faz minha avaliação, mas quantas vezes a gente pode chegar e dar esse feedback para o líder? Poxa vida, eu gostaria tanto do seu feedback, eu quero ouvir tanto a sua opinião sobre alguma coisa. Então a gente precisa só também parar de jogar para cima e olhar um pouco para baixo nesse sentido. Mas eu concordo que a liderança é que vai fazer a movimentação. Ela não vai fazer a movimentação, já foi falado 500 vezes aqui, colocando papel na parede. Ela vai fazer a movimentação, obviamente, no dia a dia. E é interessante que às vezes a gente não se observa, né? A gente está ali na liderança, as pessoas falam que às vezes mais do que as palavras são os nossos comportamentos, né? E o comportamento do líder é quem vai definir. Por isso que eu falei no início que é comportamento. Quando você percebe que o comportamento da organização, através das pessoas, está fluindo de uma maneira que está conectado com os valores e com a estratégia, é porque aquilo faz parte do dia a dia e vai fazer a mudança que deveria. Eu acho que assim, para pegar um exemplo das duas grandes organizações que eu trabalhei, no McDonald's, existe um valor muito grande, que são os padrões. Não que as pessoas não possam pensar e inovar, mas existe ali um compromisso de que todo o Big Mac vai ser entregue igual na China, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Então, a disciplina é um valor, de alguma maneira, que é muito, obviamente, reconhecido, é muito admirado, que é muito diferente da Apple, que quando eu trabalhei na Apple, a inovação, e como o Luciano também falou, o estímulo para que as pessoas pensem para inovar é muito diferente. Então, são
valores diferentes, mas que tem que ser praticado no dia a dia e que tem que estar ali, mesmo sendo tão controverso, né? Porque você fala assim, pô, esse aqui tem que fazer, executar porque é padrão. Esse aqui tem que pensar e inovar. E para cada não, na verdade, para cada sim na época que você tinha que ter apresentando algo, você tinha 1000 nãos para aquilo acontecer, né? E aí também está na cultura de você saber ouvir o não como uma negação de que aquilo que você está trazendo não é bom, mas simplesmente porque faz parte do processo de inovação você propor, até propor aquilo que você fala, é isso, né? Agora, eu vou voltar para outro tema que o Lobianco e a Renata citaram, que é sobre cultura no pós-pandemia, e a gente falando aqui de modelos híbridos e remotos. Acho que o Fred pode falar um pouquinho sobre o que você tem visto a partir dos dados, mas como que a gente cria de fato uma cultura forte, uma cultura humanizada nesse modelo de trabalho híbrido e remoto? Acho que quais são, assim, o que vocês têm visto? Depois eu queria passar por cada um de vocês, que eu acho que esse é um tema bem importante, né? Como que a gente cria cultura mesmo à distância. Primeira parte da minha resposta é que eu acredito profundamente que é possível criar cultura. A Pin People é remote first. Então, eu estou fazendo esse desafio desde 2020. Né? A gente nunca voltou oficialmente. E acho que a palavra de ordem, o segredo na minha visão é intencionalidade de construção cultural. Porque quando a gente está no escritório e a gente esbarra nos colegas e a gente, como liderança, está do lado da pessoa, e é muito fácil a gente criar cultura. A gente cria cultura, assim, o físico faz isso por nós, né? A nossa presença faz isso por nós. Quando a gente está no remoto, a gente tem que ter intencionalidade de ritual, a gente tem que ter intencionalidade de comunicação, a gente tem que ter intencionalidade de reforço, de conexão, de visibilidade do que a cultura tem que ser. Então, o que eu acredito que de fato funciona é isso, é você estabelecer, legal, essa cultura que eu quero ter. Como é que eu construo rituais, como é que eu dou visibilidade para os comportamentos que garantem que essa cultura de fato está acontecendo, como é que eu faço o walk the talk, eu faço a liderança demonstrar que está fazendo isso também. Então, quando eu dei aquele exemplo, né, das reuniões de time que a gente abre, né, nosso grande foco agora é transformar a cultura para uma cultura de IA. Eu acho que deveria ser de todas as organizações que estão aqui, tá? E aí é aquilo, todo ritual de time tem lá um momento de qual é o grande exemplo de IA que algum estagiário fez. E a gente bota isso no pedestal, né? Assim, rituais de one-on-one, de disciplina de gestão. Então, para mim, a resposta está um pouco nessa linha, tá? E aí, olhando para os dados, assim, infelizmente, ano a ano, desde 2020, os nossos dados, apesar dos nossos dados estarem aumentando, né, ano passado a gente teve um pouco mais de 1 milhão de pesquisas respondidas, por exemplo, só pegando o Brasil. A quantidade de pessoas no remoto está diminuindo. Então, cada vez eu tenho menos dados para provar, de alguma forma, que o remoto funciona, né? Mas o que a gente tem visto nos dados é que a maior parte das organizações ainda tem um desafio muito grande de construir e de fazer gestão de cultura para quem está híbrido e para quem está remoto, por não terem revisto os modelos, os rituais, a forma de liderar. Então, a gente está tentando estruturar e tocar a empresa como uma empresa presencial num ambiente remoto ou híbrido, e isso não vai funcionar. Você queria acrescentar alguma coisa? Você estava com... Sim. Acho que o Fred quase gabaritou aqui, mas acho que o que eu complementaria é, primeiro, que eu me recuso a entrar na polarização do remoto versus presencial. Me recuso. Isso é absolutamente ridículo. Eu acho que uma mistura dos dois é o caminho ideal, e essa mistura vai depender muito da cultura da empresa, de uma série de fatores. Então, não é só sobre estar remoto ou só sobre ir para o presencial, né? É muito mais complexo do que isso. Então, acredito no meio do caminho. E outro dia, eu esqueci o nome dele, né? Eu vi um Reels de um professor que eu achei a coisa mais interessante do mundo. Ele falou assim, não tem um problema nenhum com as pessoas voltarem para o escritório, né, nesse ritmo que estão voltando, contanto que alguém me fale por quê. E eu achei super interessante. Eu fui atrás disso. Talvez o Fred tenha algum número aqui que possa falar para a gente. Eu fui atrás. Não tem absolutamente nada.
nada de dado, tirando uma pesquisinha ou outra muito pontual, que fale, deixa eu trazer as pessoas para o escritório que eu vou ter mais produtividade, mais engajamento, mais XYZ. Não tem. Então, é muito uma decisão emocional das empresas, de alguns gestores, em algumas partes políticas, ainda começa a misturar, né, um monte de coisa. Então, eu acredito no modelo híbrido, levando em conta todos esses sinais. E tem dificuldades de criar algumas coisas no remoto? Tem, Fred. Você acha que é uma boa prática que eu coloco na mesa? Eu estava na meta quando a gente entrou lá no lockdown e ficamos todos no remoto. E uma das coisas que eu usei e abusei foi trazer os times para a mesa de conversa. Traga os times para a mesa de conversa e fala, poxa, vocês estão sentindo falta de contato? O que é contato para vocês? O que não está funcionando? Como vocês fariam isso nesse modelo que a gente está trabalhando? Vocês querem um dia mais de escritório? Eu acho que esse diálogo precisa acontecer. E eu tive esse caso. Né? Eu tive algumas pessoas do time que chegaram para mim, quando a gente estava 100% remoto, obrigatório, não tinha muito o que fazer. Eles falaram, poxa, a gente sente muita falta de estar ali do lado um do outro, trocando boas práticas, um time de vendas, trocando boas práticas, contando o que funcionou. Eu escutava como o outro fez lá o pitch, né, implementava no meio. E o que a gente fez? A gente criou ali uma sessão virtual em que as pessoas traziam, ali tinham 5 minutinhos cada uma e falavam assim, deixa eu contar o que funcionou e não funcionou essa semana. Esse pitch, esse deck, esse vídeo funcionou, eu fiz essa abordagem, isso funcionou, isso aqui não funcionou. Então a gente conseguiu trazer um pouco do que se vivia ali no dia a dia, no físico, para o virtual. Então a gente precisa fazer essas adaptações. Não é fácil, mas assim como o Fred, eu acredito que é muito possível. Obrigada. Iris, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Não, eu acho que os dois trouxeram 2 pontos críticos, né? Você ter rituais e você ouvir as pessoas. O que está funcionando, o que não está funcionando, que inclusive foi um incentivo também da Renata, né? Da gente comemorar as coisas que estão funcionando. Celebrar. Exatamente, celebrar, né? Agora, é muito complicado como a gente está, por exemplo, no varejo, né? Então, eu trabalhei muito em varejo, o McDonald's 100 mil funcionários para a América Latina e que vende hambúrguer, que vende batata frita. Então, não tem nem essa opção. E aí, como é que você faz quando você tem, por exemplo, uma situação como teve o lockdown, né? Então, você teve que reaprender a trabalhar em diferentes modalidades dentro do restaurante. A mesma coisa na Apple, que vende produtos. Você tem uma parte que é online, enorme, mas você tem uma parte que, obviamente, é presencial. Então, eu sou muito a favor do híbrido, mas eu sou muito a favor de ter os rituais para um e para outro e também, obviamente, ouvir as pessoas para uma situação e para outra. Iris, você trabalhou em empresas com vocações muito diferentes. E eu queria que você trouxesse algum exemplo bem prático de pequenas iniciativas, pequenas ações que geraram um grande impacto. Poxa vida, tem muitos exemplos, né? Mas um exemplo que eu gosto muito, eu liderei a área de treinamento e a Universidade Corporativa do McDonald's por bastante tempo, e eu lembro que o Brasil era, na verdade, uma das universidades corporativas, porque tem 8 universidades no mundo inteiro, e ele representava aí o continente latino-americano. E, para variar, né, sempre a América Latina tem menos dinheiro, menos recursos, menos tudo, e eu falei assim, caramba, a gente precisava ter um corpo de professores, treinar os professores para dar as aulas. As aulas normalmente eram sobre, obviamente, qualidade de serviço e limpeza, mas também tinha muita aula sobre liderança, sobre negócios e tudo mais. Em algum momento eu falei assim, gente, não tem dinheiro para aumentar o headcount para ter vários professores. A gente vai ter que usar a estrutura que a gente tem. E a gente começou, então, a usar a liderança da companhia para poder, obviamente, ser parte do corpo docente da universidade. Só que, assim, o cara ele tem o trabalho dele e, além do trabalho dele, ele tinha que dar aula. Para dar aula, ele tem que estudar. Né? Então, no começo, eu lembro que foi, inclusive, reclamação. Nossa, mas eu vou ter mais trabalho, como é que eu vou fazer? Além de entregar, eu tenho que entregar, ainda tenho esse trabalho. Mas é interessante que a gente trouxe isso com tanta relevância, no sentido, olha, os melhores estarão na sala de aula para compartilhar. Eles perceberam que, estando lá, eles estavam aprendendo com os alunos, porque estava falando sobre o negócio. E aquilo tomou uma dimensão de status, no bom sentido de, poxa, que orgulho estar aqui compartilhando o meu conhecimento, que orgulho. E acaba sendo um pouco do que a Renata trouxe, que era o momento que você saía também daquele dia a dia agitado, né, da tua rotina, para poder estar numa sala de aula e refletir sobre coisas, e você voltava melhor para o seu negócio. Então, eu diria que a falta de dinheiro, vamos dizer assim, que trouxe realmente as pessoas compartilhando o conhecimento, trouxe para o DNA da companhia, que já era forte, a questão de compartilhar, essa questão de que compartilhar faz parte do meu trabalho. Eu como líder ou eu como gestor de uma área, e isso me revigora, isso me regenera. Então, eu acho que esse foi um exemplo bem potente que a gente teve, que continua até hoje e que, inclusive, foi para outros países. Legal, muito bom. E você, Luciano, tem alguma medida, alguma iniciativa? Vamos
pela liderança, tá? Vamos falar de liderança, mas alguma medida simples que tenha um impacto forte numa desejada transformação numa organização para se voltar para uma organização mais humanizada? Tem sim. Eu falo que um dos maiores obstáculos que a gente tem para implementar qualquer tipo de mudança cultural ou fortalecer a cultura é o medo de errar. Medo de, poxa, peraí, mas precisa fazer isso? Mas se der errado, mas a gente sempre fez assim, deixa eu ir aqui com arroz e feijão, né, eu não vou fazer diferente. Eu lembro de um caso, na verdade, né, muito curioso. Eu estava com todo o time, eu tinha um grupo de gerentes que reportavam para mim, mas eu estava com todo o time, a gente estava numa reunião de vendas e a gente não ia ter mais headcount, não ia ter mais, né, pessoas para contratar, a gente precisava aumentar a nossa produtividade para bater a nossa meta. Quem trabalha com venda sabe que produtividade significa, na maioria das vezes, né, mais receita. E uma das coisas que a gente estava tentando fazer, e eu fiz esse discurso, é, olha, a gente precisa ser um pouco mais inovador, a gente precisa fazer as coisas um pouquinho, né, diferentes, vamos inovar e tudo bem se a gente cometer alguns erros. Aí eu soltei uma frase que foi algo do tipo, peçam desculpa, não peçam licença. Então, ó, gente, o mote é peçam desculpa, não peçam licença. Aí um dia estou eu lá na minha sala, um gerente chega para mim, poxa, Lu, a gente está com um problema aqui. Eu falei, qual o problema? Não, porque uma gerente de contas, ela do nada apareceu ali com 80 clientes pitchados, que era algo impossível de fazer. Como que você faz 80 ligações no dia? A gente tinha um processo que você precisava ligar para o cliente, falar qual era o produto que ele tinha que implementar, e depois desligava, ligava para o outro, falava o produto. Né? Isso é 2007, gente, 2008, lá atrás. E a gente, nossa, que estranho, né? Vamos chamar a Renata aqui para a gente conversar. E aí, quando a gente chamou a Renata para conversar, falou assim, olha, né, explica para a gente, né, como que apareceram aqui 80 ligações, 80 pitches de um dia para o outro. Lá, eu escutei do time de marketing que tinha um tal de webinar, né, o webinar estava começando, um tal de webinar. Eu perguntei para eles se eu poderia utilizar a ferramenta, eles deixaram, eu chamei todos os meus clientes numa sala virtual, eu fiz o pitch para todos eles de uma vez só e depois eu faço só acompanhamento. Aí eu olhei para o gerente do lado, ela, Lu, eu estou pedindo desculpa agora, mas preciso pedir desculpa? Eu falei, não precisa pedir desculpa. E isso, gente, olha só que besteira, né? Olha como as palavras de um gestor têm poder. Né? E isso acabou virando uma boa prática da companhia toda, globalmente. Não só globalmente, a gente passou para a Latam, depois global. Então, olha só, segurança psicológica. Olha como a segurança psicológica, a gente criar um espaço ali em que as pessoas podem errar, podem testar, podem fazer um pouquinho diferente, pode impactar o nosso negócio. Né? E eu falo sobre segurança psicológica com muita dor no coração, porque é um tema tão importante, né? E só citar aqui, né, parece que falta, mas é uma das coisas mais poderosas que qualquer gestor pode fazer. Muito legal. Fred, eu vou adaptar essa pergunta para você contar para a gente o que os dados revelam, por exemplo, sobre situações mais críticas quando a gente está falando de implementar uma cultura ou de resistência. Tá, legal. Segurança psicológica era uma das minhas, um dos pontos que eu ia trazer. Inclusive, a gente todo ano tem um estudo que a gente divulga na Pin People chamado Panorama da Experiência da Pessoa Colaboradora. O estudo de 2025 teve mais de 500 mil participantes, então é um estudo bem consistente, né? E esse teve pessoas em 30 países respondendo, então teve bastante consistência. E a gente viu que segurança psicológica estava altamente correlacionado com queda no INPS, né, ou aumento no INPS. Então, quando a gente fala de correlação, a gente está falando de métricas que se movimentam juntas, né? Então, ele explica muito as pessoas recomendarem ou não uma empresa como uma boa empresa para se trabalhar e recomendarem ou não suas lideranças, que é o LNPS, é o Leadership Net Promoter Score. Então, assim, segurança psicológica, de fato, é uma coisa super importante. E, assim, eu posso pensar, né, talvez de uma forma mais genérica, mais ampla para responder isso, não necessariamente falar de uma métrica específica, e sim falar de como a gente tem que olhar para os dados frente à mudança de cultura que a gente, de fato, quer fazer, tá? Então, vou pegar o exemplo que foi citado por vocês, da segurança psicológica, do medo de errar. Então, vamos dizer que estejamos tentando estabelecer uma cultura de inovação, uma cultura de uso de IA, né, como eu citei. E a gente está comunicando isso frequentemente, a gente está falando sobre isso o tempo inteiro. E aí a gente faz a nossa pesquisa, ou, enfim, a gente tem os nossos momentos de escuta, e a gente tem lá uma perguntinha, ou a gente tem dados abertos, né, e com o IA a gente consegue extrair muito valor desses dados abertos, desses comentários. A gente tem lá uma pergunta falando sobre medo de errar. E a gente começa a perceber que as pessoas estão sendo punidas ou, enfim, não se sentem confortáveis para fazer algo diferente ou para fazer, enfim, para sair do status quo porque elas estão sendo punidas ou elas têm medo de errar.
Então, para mim, essa é a forma mais poderosa de medir cultura. É a gente tentar olhar para os dados que a gente já, de alguma forma, está coletando. Porque, assim, cultura pode ser desdobrada em comportamentos. Comportamentos podem ser mensurados a partir de dados, a partir do que as pessoas reconhecem que encontram ou não encontram no dia a dia. Então, eu não diria que tem uma coisa mais crítica ou menos crítica, porque depende do que a gente quer construir como cultura e depende do que a gente quer mudar na nossa cultura. Mas a minha recomendação nesse sentido é olhar para a própria cultura, entender o que isso significa em termos de comportamento e fazer o máximo possível de conexões com o que a gente está, de alguma forma, medindo a partir dos processos de escuta que a gente tem dentro da nossa organização. Muito bom. Gente, considerando que a nossa audiência aqui é composta fundamentalmente por lideranças e que a gente está indo para as nossas considerações finais, eu queria que vocês encerrassem deixando uma mensagem, então, pensando no nosso título do nosso painel, Pequenas Conquistas, conquistas ou iniciativas poderosas, mas a partir da liderança. Qual a mensagem que vocês deixariam para as lideranças para a gente, de fato, ter organizações mais humanizadas? Vou começar pela Iris. Eu tenho um ponto que outra vez, né? Existe muita expectativa em cima da liderança. E a liderança é um ser humano que está sempre aprendendo, né? E também tem essa pressão, como foi falado, né, embaixo e em cima, de dar as respostas. E a gente está no momento que a gente pode não ter todas as respostas e que a gente pode perguntar, né, que a gente pode aprender. Então, eu diria que a dica que fica aqui é que a gente se pressione no sentido bom da palavra, de que, poxa, eu estou nessa posição porque eu sou capaz, porque me escolheram, e eu tenho realmente responsabilidade e resultados para entregar. Inclusive, obviamente, eu tenho que tratar a minha equipe de maneira que essa equipe esteja feliz para entregar esses resultados. Mas eu também sou um ser humano que estou num processo de construção, de aprendizagem. Então, essa pessoa precisa ter essa consciência de que... O pessoal tem falado muito a palavra vulnerabilidade, né? Cada hora é uma palavra mágica que aparece. Mas é isso, né? De que você também é um ser humano vulnerável, que embora você esteja numa posição muito chave de decisão e de mudança de cenário, você pode contar com outras pessoas. E aí, só para finalizar, eu vou trazer justamente também um exemplo muito do Jobs, né? Porque o Steve Jobs, ele foi um cara muito visionário. E quando ele faleceu, as pessoas acharam que a Apple ia acabar. Porque achavam que ele era a pessoa. Eu não tenho dúvida que ele era um cara fora da curva. Só que ele deixou ali processos ou desenvolvimento ou encorajamento ou preparou pessoas, né, para que pudesse continuar essa liderança, e a companhia é o que ela é, mesmo sem o Jobs. E é sobre isso, é sobre como nós fazemos o nosso trabalho e deixamos um legado também de líderes mais humanos e de líderes mais eficientes. Então, esse é o recado. Muito obrigada, muito bom. Vamos lá, Luciano. Eu acho que a gente podia encerrar com o que ele falou, né, gente? Mas vou seguir, vou arriscar aqui e tentar desenhar alguma coisa. Eu sempre falo para os líderes duas coisas. Né? Uma, eu vou repetir algo que eu já tinha falado lá atrás. A gente precisa ter consciência que a liderança não é um destino. É um dos maiores erros que eu vejo hoje, né, em aspectos de liderança. Né? Eu cheguei na minha formação, eu sou um líder completo, não tem mais nada para fazer. Né? Veio o AI e deu um tapa na cara de todos os líderes, mostrando que tudo vai mudar. Quando a Renata falou um pouquinho sobre o futuro do trabalho, você pega ali o relatório do futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, você olha ali as habilidades do futuro, né, virou tudo de cabeça para baixo. Então, precisa existir essa consciência. Acho que primeiro é sair desse transe, dessa paralisia de entender que não existe esse destino, liderança é uma formação, é muita reflexão, é muita conversa, né, com as pessoas ao redor. Acho que esse é sempre o primeiro conselho que eu deixo. E o segundo conselho, né, numa vida alternativa, gente, em que eu não sou tão preguiçoso, eu escrevi um livro chamado A Solidão da Liderança, que não existe. Né? Podem roubar, viu? O Marcelo está aqui, a Renata, podem roubar esse título, porque eu acho que ele precisa ser escrito. Eu falo que a liderança é um dos cargos mais solitários que existem hoje em dia. E eu falo que o líder ele precisa ser muito proativo em quebrar essa solidão. Ele precisa ser muito proativo em conseguir criar ali uma comunidade ao redor dele para discutir questões que acontecem todos os dias. Porque eu vou fazer uma afirmação para vocês, gente, que é verdadeira. Nenhum líder tem todas as respostas. Nenhum líder nunca
vai ter todas as respostas. Nem quando eu cheguei numa cadeira sênior de diretor, eu tinha todas as respostas. E uma das coisas que eu sempre gostei de ter criado é pessoas ao meu redor que eu podia pegar e falar, vem cá, Fred, olha só isso aqui aconteceu. Eu estou trabalhando com essa pessoa de marketing, o cara não responde, ele não conecta comigo. O que eu faço aqui? Puxa, Luciano, já lidei com ele, deixa eu te dar uma dica. Opa, que legal, não tinha pensado dessa maneira. Então, uma perspectiva diferente. Então, eu falo que um líder ele precisa ser coletor de diversas perspectivas, diversas reflexões e diversas opiniões. Né? Ao fazer isso, ele se sente menos solitário e vai ser muito mais eficiente. Vai lá, Fred, Vamos para lá. encerrar. Eu vou tentar construir em cima da fala da Iris e do Luciano. Então, assim, primeiro, um pouquinho, a Iris citou a vulnerabilidade, né, que acho que, de fato, né, é uma palavra que está na moda e, enfim, que está sendo... E eu acredito nela, porque eu acho que isso, de fato, né, faz as pessoas se ficarem à vontade para trazer o que elas também, de fato, estão sentindo, né? Mas eu acho que, olhando para os dados, uma coisa que eu posso afirmar é que a liderança não está bem. E principalmente a liderança média, a Iris citou, né, está sendo pressionada por cima e por baixo. Então, em cima, por mais resultado, embaixo, por cuidado, por, né, socorro. E eu vejo, assim, e eu vejo isso nas empresas, né, eu vejo isso na própria Pin People. A gente sobrecarrega demais a liderança com essa responsabilidade de construir cultura, de reforçar cultura, de cuidar das pessoas, de gerar resultado. Mas a gente não necessariamente alinha isso com os processos e com a gestão de tempo e com o que de fato a liderança consegue fazer. Então, eu tenho um exemplo clássico da própria Pin People, que a minha head de marketing levantou a mão e falou, gente, como é que vocês querem que eu toque esse novo processo de ciclo de gente se eu não tenho tempo na agenda para fazer reunião? Então, legal, então temos que revisar o tempo na agenda para que isso de fato possa ser desdobrado dentro da organização. Então, acho que a primeira dica que eu dou é olhem para a liderança, entendam como ela está, entendam se ela se sente pronta, se ela se sente preparada e se ela sente que tem os incentivos corretos para fazer o que a gente quer que ela faça. Tá? Porque a gente tem visto muito essa distorção, né? As organizações pedindo e esperando da liderança uma coisa e a liderança não está preparada e não tem necessariamente tempo para fazer o que a gente quer que ela faça. E a segunda coisa, obviamente isso viria de mim, é escuta, né? Acho que conecta um pouco com o que o Luciano trouxe. Assim, eu não acredito em absolutamente nenhum tipo de gestão, e acho que não sou só eu, né? Que não seja baseado em dados, que não seja baseado em mensuração, né? E acho que a gente não consegue construir cultura, a gente não consegue transformar a cultura, a gente não consegue reforçar a cultura se a gente não estiver medindo da onde a gente está saindo e se a gente está indo na direção correta. Então, acho que essa é a minha outra dica. E de escuta, não estou falando necessariamente de pesquisa. Tá? Pesquisa é um instrumento poderoso de escuta, principalmente quando a gente fala de grandes empresas. Mas escuta está na one-on-one. Né? Eu vou pesquisar os diferentes 4 níveis, né? Mas eu sempre trabalhei com pelo menos 2 níveis, né? É o nível one-on-one, né? O nível em que eu estou aqui. Na verdade, acho que tem 3 níveis na minha visão. O nível one-on-one, em que eu, de alguma forma, vou me conectar, e aí a vulnerabilidade é importante, porque se eu dou espaço para as pessoas poderem, de fato, falar o que elas estão sentindo, a gente, de fato, consegue capturar esse dado. O segundo é a percepção do grupo. Eu, eventualmente, numa reunião, percebendo o comportamento das pessoas, se elas falam ou não falam, se elas levantam a mão para dar a opinião delas, ou se só eu, como CEO, estou falando na sala. E o terceiro é pesquisa. É essa opinião coletiva que a gente pode, de alguma forma, coletar. Então, a minha segunda dica é escuta para efetivamente construir essa transformação que a gente quer fazer nas empresas. Muito obrigada. Gente, obrigada, Iris, Luciano, Fred, mais uma vez. Muito bom, obrigada.